E agora vamos conversar com o professor Ricardo Arraes, que é cientista político e professor de História da Universidade Federal do Piauí. Professor, muito bom dia. Bom um dia. Prazer tê-lo aqui. Prazer, tudo bem? Mesmo. Professor, vou começar com uma pergunta que me incomoda muito. Durante aquelas manifestações de rua que aconteceram no Brasil e com características de quase revolução, de insurreição, de insurgência, afirmava-se que o Brasil nunca mais seria o mesmo. E, de repente, você olha a composição do Congresso Nacional, ela está um pouquinho mais conservadora e um pouco pior. Deputados processados, deputados presos. O que aconteceu, professor? Aquele movimento não gerou os dividendos políticos que se esperavam? Pois é, professor Cineas. Em 2013, você está se referindo a 2013, aparecia para a imprensa toda e para o Brasil inteiro que o Brasil tinha despertado. Acontece que o Brasil já tinha despertado outras vezes. Várias vezes. Mas não levantou. Então é preciso, você pode despertar de manhãzinha e não se levantar e ir para a rua, né? Então o Brasil de alguma maneira despertou, ficou mais consciente das coisas que estavam passando, mas não despertou efetivamente. Mas nós demos um passo além do que se deu, por exemplo, no Iraque, em que as pessoas, e mesmo no Egito. No Egito, em que as pessoas foram para a praça, mas não passaram da praça e invadiram o palácio do ditador. Aqui no Brasil, nós chegamos até a invadir o palácio onde ficam os deputados e os senadores, mas não era pauta tomar o poder. O poder. Não estava na pauta. Então, nós fomos até mais ousados do que os egípcios, e os egípcios deixaram que os militares tomassem de conta do poder. Aqui continuou civil, mas como o senhor falou, aquela grande agregação de gente era um sentimento muito difuso. Não tinha um ponto que aclimatasse todos dentro de um mesmo esquema, dentro de um mesmo sistema. Tinha muita coisa em jogo ali. Então, inclusive, há que se lembrar que até a cura gay era debatida naquelas manifestações que tomaram de conta do Brasil inteiro. Mas também tinha muito oba-oba. Eu gosto muito de fotografias, então eu fui para a avenida acompanhando aquelas manifestações com 2 máquinas. E muitas jovens e jovens pediam que eu tirasse fotos deles. E eu tirava, e eles perguntavam qual era o blog que ia sair aquilo. Eu disse, não, isso aqui é para um trabalho mesmo como professor da universidade. Mas teve uma garota, professor, que me chamou a atenção. Eu já estava retornando no finalzinho da tarde para dar aula às 6 da tarde lá na universidade, e uma menina me pediu, tira minha foto. E ela abriu, porque tinha muitos cartazes, sim, e ela abriu o cartaz dela, que era um papel de pão, de embrulhar pão. E ela abriu o cartaz, e no cartaz não tinha escrito nada. E eu disse, eu não vou tirar essa foto porque não tem nada escrito. E ela saiu, e aí caiu a ficha. Aquela menina era o símbolo daquela manifestação. Não havia absolutamente nada por trás daquilo. Não havia conteúdo, né? Tinha muita gente, muita vontade, mas faltava um conteúdo que ligasse de fato toda aquela população. E eu fiquei atrás da menina para achá-la, para tirar aquela foto, mas a história já tinha me vencido, né? Fui vencido pela história. E então, aquela eleição que veio na sequência, em 2014, de fato, o senhor foi até muito comedido, piorou muito. Piorou, sim, né? É verdade, professor. Nós tivemos uma bancada federal muito religiosa. Nada contra as religiões, mas ela foi muito... E as bancadas religiosas, elas são muito conservadoras. A própria religião, ela não incita a revolução, as transformações. Ela incita muito mais a que você seja um cordeiro do que seja um revolucionário. Sem se falar na grande bancada também militar que está lá dentro, né? Com toda essa aura que ainda tem muita gente viva que sobreviveu ao regime militar, então sabe do perigo que é uma ditadura militar. Então, aquele despertar não provocou no Brasil, não provocou um sentimento de transformação, de modificação do status quo da elite política, que permanece
assídua dentro dos parlamentos. Se os telespectadores se derem ao trabalho de ver o nome dos deputados federais, o nome dos senadores, quase sempre tem júnior e filho, que são júniores e filhos dos ex-senadores que foram governadores, que foram deputados. Então, é uma oligarquização constante, permanente, perene dentro do nosso parlamento. Me parece que um outro aspecto curioso em relação à política é que, quando se iniciou essa operação Lava Jato, que, diga-se de passagem, tem feito um trabalho consequente, mas a primeira coisa que se pensou é que a Lava Jato teria um efeito pedagógico, ou seja, os políticos passariam a ser mais atentos, mais cuidadosos. Professor, com todo respeito, eu acho que isso não aconteceu. Alguns estão presos e continuam agindo de dentro dos presídios como fazem as facções criminosas do PCC e etc. e tal. É verdade, professor? É verdade. Nós, como analistas da política, né, como cientistas dessa ciência, né, que é feita por homens, e por isso, como diria o Ulisses, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro jeito, totalmente diferente, traz essa dificuldade de análise, né? Porque o quadro desse momento, que tem aí uma bancada extensa de deputados com mandatos, inclusive presos, né? Mandatos, de alguns ainda com mandatos presos e outros já que saíram dos mandatos, caçados ou não, mas que também estão presos. Então, de alguma maneira, tem esse caráter pedagógico. E a gente acredita que isso possa, sim, transformar. Mas nós, analistas da política, somos, de alguma maneira, utópicos de achar que, de alguma maneira, isso vai dar em alguma coisa, né? E, às vezes, passamos até por inocentes demais, por acreditar, porque queremos, que isso, de fato, se concretize, de que aprendamos, de fato, com as eleições, a cada 2 anos, esse ano vai mais um ano eleitoral, de que possamos, de fato, aprender a votar. Mas não podemos aprender a votar com as condições sociais, econômicas e históricas, por exemplo, que tem o Piauí, que ainda é muito dependente, mas muito dependente da política para poder o eleitor ganhar naquele dia da eleição um trocado a mais, uma benesse a mais, alguma coisa que ele vê. É agora que eu posso tirar algum proveito da política. A política aparecendo para o cidadão como algo que ele pode tirar proveito. E não é bem assim para que serve a política. Ela tem outras funções. Mas o panorama, eu não sei o que está acontecendo no Brasil, não sei. O clima, neste momento, me parece de uma certa apatia. Eu posso estar equivocado, não sou analista político, mas me parece que há um certo desinteresse por parte do público mais jovem. Isso pode ter reflexos bastante perigosos nessa eleição, não é, professor, deste ano? É uma faca de 2 gumes, né? Porque em 2013 nós tivemos os jovens nas ruas. Muito atuantes. Atuantes demais, e deu no que deu. No que deu. Né? Mas nós estamos ainda há algum tempo, até outubro, para que se desperte. A própria população brasileira ainda não despertou. E está certo em não despertar, porque está muito cedo ainda para isso. Né? Ainda na hora de campanha. Os políticos é que estão já nesse fervor da política, de achar... Eu vi hoje, inclusive, uma entrevista em que um articulador estava pensando nas alianças, pensando nas proximidades, nos afastamentos políticos. E não se trata de povo. Não se trata de Piauí. Estamos tratando de composições. De composições, de manutenções, de conchavos. É a velha política que não acaba nunca. E nós somos 140 milhões de brasileiros que estamos aptos a votar, que estamos aptos a transformar isso aí e não estamos usando dessa ferramenta. Pouco democrática, muito democrática, não vem ao caso, mas nós temos essa chance a cada 2 anos. E o que estamos vendo é a repetição ad nauseam da elite política no poder, que pouco se transforma e que pouco transforma o Estado. A despeito do Estado, nós temos feito grandes avanços. O sul do Estado, que o senhor conhece também, tem evoluído, sim, basicamente nas costas dos forasteiros, né? Dos gaúchos, dos catarinenses, paranaenses. Então, hoje, o Piauí tem essa grande transformação lá no sul do Estado, graças mais a essa iniciativa
privada mesmo, dos empresários que raspam a estrada para poder exportar a sua produção. O poeta Dobal, que nem gostava de falar de política, usava uma frase que não era dele, mas ele a repetia com alguma frequência. Enquanto os políticos dormem, o Brasil avança. Quer dizer, é cruel demais dizer isso, até porque, agora falando muito sério, política não é atividade de bandidos, política não é atividade de aventureiros, política, aqui tem um cientista que pode confirmar, política é a mais nobre das atividades, porque ela interfere na nossa vida do acender ao apagar o interruptor. Não é isso, professor? Você não pode deixar isso na mão de profissionais que se locupletam, que passam a vida inteira se beneficiando do poder, né, professor? Pensei, inclusive, que o senhor ia citar uma frase de Aristóteles, que dizia que a política é a mais nobre das missões e a mais vil das profissões. É terrível, né? É vil das profissões, quer dizer, quando se transforma nela. Se bem que Aristóteles, tanto Aristóteles quanto Platão, Santo Agostinho, Marx, Hobbes, Locke, à exceção de Jean-Jacques Rousseau, todos eles eram antidemocráticos. Eles eram elitistas, totalitários. Totalitários. Né? Ou elitistas demais, de eliminar a grande população e concentrar tudo na mão de uma determinada elite ilustrada. Isso é muito perigoso, não é? Exatamente. São os demófobos, são os que têm medo do povo, né? Por isso que tinha essa expressão de uma aristocracia demófoba. Uma aristocracia que pensava só nos conchavos, na velha política, da locupletação a partir do Estado para ser eternamente imutável no poder. Bom, Mariano Suassuna dizia assim, pessimista é muito chato, não é muito chato. O otimista é bobo. Eu quero ser um realista esperançoso. O senhor se inclui entre os realistas esperançosos, professor? Eu tenho esperança, né? O próprio... E aprendi com um mestre da ciência política, talvez o santo da religião profana da ciência política, que era o Maquiavel. Com certeza. Né? Que disse, não, olha, tudo que se falou de política até hoje, isso em 1513, tudo que se falou hoje foi a partir do idealismo para com a política do ponto de vista ideal. Eu vou falar a política do ponto de vista real. Possível. É a real política. Então, ele é o iniciador dessa ideia da política como a política e não da política como ela deveria ser. E a partir disso aí, é que muita gente, por conta de ele ser muito realista, não pessimista, sim, é que disseram, é maquiavélico. É maquiavélico. Criaram até um adjetivo. Não é? Ele ganha isso. Assim como Platão ganha, a partir do amor platônico, são os dois filósofos que ganham uma denominação que é negativada. Porque o amor platônico seria aquele não correspondido, mas esse era o desejo para uma polis feliz, que não tem problemas, ou que tem problemas que podem ser resolvidos, e que tem gente que quer resolver. Porque, geralmente, os políticos não querem resolver os problemas da polis, querem resolver os problemas deles. Pessoais e das suas associações, do seu bando, do seu grupo. Exatamente. Não é? Bem, poderíamos continuar conversando aqui por longo tempo e, para mim, especialmente, seria um aprendizado e para você de casa também. Vou fazer o seguinte, vou convidar o professor para, após as eleições, refletirmos e conversarmos um pouco mais sobre um problema que é muito mais seu, é muito mais nosso do que você imagina. Política é uma atividade séria demais para ficar na mão de aventureiros.